Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estou eu aqui, Mateus Okubo, com vocês. E nós estamos no nosso 7º episódio da nossa série em Efésios. Uau! E mais uma vez estamos com o nosso convidado super especial, Pastor Márcio Nagano. Como vai, pastor? Estar com vocês. Graças a Deus, graças a Deus. E pessoal, hoje nós estamos trabalhando em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Mas como nós sempre falamos, né, pastor? Pessoal, acompanhe os episódios anteriores. Então, se você não assistiu o 1, 2, 3 até o 6, assista. Está tudo gravado no Ikigai Chat. Então, você pode ir lá e acompanhar, para que nós possamos, então, aqui adentrar, né, no 7º episódio com o tema A Unidade do Corpo de Cristo. Que palavra, né, pastor? Unidade. Unidade. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. E neste mundo onde nós temos tantas raças, etnias, línguas, povos. E surgem duas perguntas aqui, pastor. A primeira é se é possível ver unidade entre estes e se é possível, como? É uma questão muito relevante falar desse assunto agora, né? A gente vive num mundo tão competitivo que é muito difícil a gente falar de unidade e ter unidade. Sim. A questão que a gente precisa levar em conta é que toda unidade, às vezes, de modo natural, ela se baseia em algum interesse, né? São alianças baseadas em acordos, onde o interesse de alguém é ferido, isso se quebra. Sim. Pode acontecer que não seja baseado em acordo, mas também nós sofremos de um mal como pecadores e a nossa própria natureza luta contra uma unidade perfeita. Sim. Mas em Cristo isso é possível. Eu acho que um exemplo que seria muito válido é se imagina uma pessoa criasse um quebra-cabeça, né, muito difícil de ser resolvido e ele mesmo tivesse feito o detalhe de cada peça. Certo. E ele colocasse um grupo de pessoas para tentar montar o quebra-cabeça e eles não conseguiam encaixar as peças. Né? Certo. Mas quando esse quebra-cabeça vai para as mãos daquele que criou, ele sabe onde encaixar cada peça e tudo fica perfeito. A unidade fica perfeita. Uau! E que maneira muito boa, né, de nos dar essa imagem do que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. E se, né, você, meu irmão, se você quer então entender todas essas peças do quebra-cabeça, hoje o Ikigai, ele vai estar te introduzindo nisso aí para que você possa entender. Amém, pastor? Amém. Amém. Estamos então, juntos. estamos juntos. Vamos começar aí, então, a partir, né, de Efésios capítulo 4. E, pastor, como que a gente pode analisar o texto de hoje dentro do seu contexto geral? Isso é muito importante, porque esse contexto geral ele vai sempre apontando para o que verdadeiramente o autor queria dizer. Certo. E quando a gente começou lá no primeiro episódio, né? Sim. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isso parece ser muito grande. Sim. E a gente levando em conta que a igreja de Éfeso era uma igreja que recebia pessoas de todas as regiões do império para fazer comércio naquele lugar. E agora a mensagem para essa igreja diz respeito a muitas riquezas, bênçãos que eles receberam. Paulo, com cuidado, ainda no verso 17, 18, ele vai dizer que ora para que os olhos do coração deles fossem iluminados, para entender. Sim. Então, aparentemente... Não era só algo ali teórico, mas precisava de um poder ali realmente sobrenatural de Deus. Sim. Um entendimento que não dava para ir só pela razão. Sim. Né? Deus precisava agir nesse processo. Sim. Quando a gente vai para o 2, ele fala que essas pessoas que estavam se aproximando, que estavam se convertendo, precisavam lembrar que antes elas estavam mortas. Certo. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Sim. Então, temos aqui bênçãos, temos aqui o apóstolo orando para que eles tivessem o verdadeiro entendimento, trazendo a memória da vida passada que eles tinham, né? Certo. E logo em seguida ele fala sobre qual a situação deles, porque a princípio Deus tinha se revelado para o povo de Israel. Sim. Né? E aí fala, olha,
vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Os estrangeiros feito no mesmo, corpo. né? Sim. Só que um pouco mais abaixo, no 17, ele vai dizer que, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sim. Então, na nossa linha de raciocínio, sempre lembrando, as bênçãos recebidas, a oração, vocês estavam mortos, mas vocês, como estrangeiros, estão sendo recebidos, estão sendo inseridos na família de Deus. Sim. E aí a gente chegou no capítulo de número 3, falando do mistério revelado, porque como é que seria essa união entre judeus e gentios? E aí você percebe que a igreja está nascendo, né? E nesse processo do nascimento da igreja, ele vai dizer, significando que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Cristo e membros do mesmo corpo, co-participantes das promessas em Cristo Jesus. Então, os gentios estão já junto com o povo. Sim. Entendendo isso, ele novamente acrescenta, né, uma oração para que eles pudessem, no verso 17, né, para que eles pudessem entender o que é esse mistério e o amor de Cristo, né? Sim. Possam entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. Então, nós chegamos numa visão geral, né, aonde o apóstolo chegou até aqui, e hoje, uma vez que a gente percebe que a igreja está se formando, a gente vai falar da unidade do corpo de Cristo. Como é que funciona isso, né? Porque no 3, ele já falou que membros do mesmo corpo. Então, cada pessoa que está se convertendo, que está tendo uma experiência com Deus, através, né, da fé genuína em Cristo Jesus, está sendo inserida no corpo, está recebendo o Espírito Santo, como a gente viu no capítulo 1, né? Sim. O selo do Espírito Santo, e agora vão fazer parte de um mesmo corpo. Que história linda, Uau. né? É maravilhoso, pastor, porque dá para visualizar, né? Por exemplo, como a gente está tendo essa série, e é diferente de a gente fazer uma leitura habitual ali, muito, né, uma leitura mais simples e rasa. Mas o pastor ele está trazendo essa visão geral e a gente consegue ver, é como se estivesse construindo um degrau por degrau. E Paulo ele está mostrando isso, né? Por exemplo, o nosso estado antigo, seguíamos a ordem do mundo. E depois ele traz esse mistério, ele mostra que nós, na verdade, fomos enxertados, nós fomos inseridos, né? E agora ele vai falar sobre essa unidade, como nós temos que fazer isso, né? E é justamente nisso, pastor, que eu gostaria de perguntar a respeito do versículo 3, né? Que fala, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E por que Paulo ele está, né, orientando para que a gente faça esse esforço? A questão principal aqui que a gente precisa levar em conta, quem são essas pessoas que estão sendo aproximadas para fazerem parte do corpo de Cristo? Como a gente conversou no episódio anterior, são estrangeiros. Aquele caldeirão de, né, multidões estrangeiros. E esses estrangeiros, eles, como todos nós por nascimento, trazemos nossa natureza pecaminosa. Certo. E agora nós estamos sendo inseridos no corpo de Cristo. E uma vez que somos inseridos no corpo de Cristo pela fé, nós temos a tendência natural de querer permanecer do jeito que nós estávamos, fazendo as mesmas coisas. Sim. Então, a orientação de Paulo aqui é que haja um esforço para que haja um novo comportamento, uma vez que nós estamos em Cristo. E ele diz, ainda como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, vivam à altura da vocação que receberam. Sim. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Ou seja, há uma transformação de ser paciente, de suportar um ao outro em amor, viver à altura daquilo que receberam. Então, é isso que justifica esse esforço. Você olhar para a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que existe um conflito entre carne e espírito. Exatamente. E aqui é uma afirmação de que nós precisamos agora fazer todo o esforço, vencer essa carne, fazendo esforço para conservar a unidade do espírito. E como isso é maravilhoso, e aí, se a gente pensa no contexto, né, pastor, que nem o pastor estava falando, a respeito em relação aos judeus e aqueles que não tinham as promessas, aqueles que eram os estrangeiros. Só que agora eles estão, a nova sociedade, né, como John Stott menciona,
E o que eles devem fazer para conservar essa unidade? E como o pastor bem mencionou no versículo 1 e 2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, longânimos, suportando uns aos outros com amor. E esse texto não fica só lá para trás, né, pastor? Fica para a gente nos nossos dias. Fica para os nossos dias. Que maravilhoso. E a gente vai passando, né, pastor? Versículo 3, como a gente leu. E depois a gente... o versículo que a gente leu no início... Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E, né, ali do versículo 4 até o versículo 8, por exemplo, pastor, o que a gente pode aprender desses versículos? Quando a gente olha a carta, no primeiro capítulo, se a gente prestar atenção no primeiro capítulo da carta aos Efésios, você vai ver que o processo de redenção está acontecendo ali e aparece a ação trina. Deus, o Filho e o Espírito Santo, selando. Certo. Então, eles, embora estejam trabalhando de forma diferente, eles são um só. Sim. Então, em Deus há uma unidade perfeita. Sim. Agora, se essa unidade perfeita está em Deus, em João, por exemplo, o próprio Jesus vai orar para que a gente fizesse parte, né? Assim como o Pai, né? Sim. Assim como eu somos um, que eles também sejam. Ou seja, nós somos convidados a uma unidade com Deus. Nós recebemos o seu Espírito para fazer parte dessa unidade. Sim. Agora, a dificuldade é que a gente se vê como pessoas tão diferentes, características diferentes, gosto, enfim. Essas diferenças, será que elas atrapalhariam? Ou a gente tem que, saber como observar a diferença e perceber aonde está a nossa unidade. Certo. Como ele fala, né? Há um só corpo. Então não existe dois. Há um só Espírito. Assim como a esperança para a qual nós fomos chamados é uma só. Há um só Senhor. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Sim. Então, veja só. Se ele é por meio de todos e em todos, nós temos uma unidade perfeita em Deus. Verdade. À medida que a gente se converte, que a gente tem uma experiência verdadeira, você está sendo inserido no corpo de Cristo e, a partir desse momento, passa a fazer parte dessa unidade perfeita. Que maravilhoso, pastor. E não é que a gente está falando que nós não temos diferenças. Não estamos, dizendo que povos de tribos, línguas e nações diferentes, não tenham diferenças. Mas eu gostei do que o pastor falou. A gente está olhando o que a gente tem aqui em unidade. Um só Senhor, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Caramba, como uma frase que está ali no final, ela tem tanto impacto, né, pastor? Sim. Por meio de todos e em todos. Acredito que muitas coisas seriam resolvidas se nós dessemos mais atenção a essa parte no contexto da igreja, né, pastor? Porque a unidade natural, ela está muito ligada àquilo que eu gosto, encontrar pessoas que gostam da mesma coisa. É verdade. Né? Por exemplo, você vê quem gosta de futebol está sempre junto de quem gosta de futebol. Gosta de estar naquele grupinho, para quem gosta de música, já encontra um músico, já entra naquele grupo rápido. Né? Sim. Então, isso é natural da gente. Sim. Por outro lado, vamos imaginar a humanidade toda observa o planeta Terra e observa todas as pessoas que habitam nesse planeta e vê como existe uma variedade que está apontando, né, para um possível bem-estar. Certo. Você vai ver ali pessoas se formando para ser médicos, outros advogados, outros trabalhando dentro da área de segurança, e tudo isso trabalhando em conjunto gera uma sociedade para convívio. Certo. Agora, no reino de Deus, você vai ver que o próprio Espírito atua nessas diferenças, Sim. porque o texto logo em seguida do verso 7, né, aponta para isso, e faz com que todas essas pessoas andem movidas pelo mesmo Espírito, apesar de serem diferentes. Caramba! E que entrada maravilhosa, que deixa maravilhosa para o versículo 7, pastor. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa isso, pastor?
Veja só, né? O texto fala assim que... Esse texto tem 2 pontos que a gente poderia observar. Okay. O primeiro é que ele diz o seguinte, a cada um foi concedida a graça conforme essa medida, ou seja, foi Deus quem distribuiu esses dons aos homens, né? Certo. E quando ele subiu, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, né? Levou Sim. cativo prisioneiros, né? Que ideia é essa aí, né? Sim. Mas eu não sei se você lembra, no Antigo Testamento... havia sempre uma marcha de triunfo quando um exército vencia o outro. Sim. Né? Então ele levava cativo às vezes aqueles inimigos que perseguiam. Então a exemplificação da ressurreição de Cristo, ela é a ideia da vitória sobre todos os inimigos, né? Essa marcha de triunfo de Cristo. Isso, certo, né? Então certo. Ele subiu em triunfo às alturas e estabelece a sua igreja. E por estabelecer sua igreja, ele também é quem capacita essa igreja, dando os dons aos homens conforme lhe apraz, conforme ele mesmo quis, né? Sim, que maravilhoso. E a gente já sai, né, do versículo 7 do 8. E eu tinha até conversado um pouco com o pastor a respeito do versículo 9. Que o versículo 9 às vezes gera muito ali, né, nem um debate, mas até uma pessoa pensa uma coisa, uma pessoa outra pensa outra, né? Tem alguns pontos de vista, uns que se destacam mais também, né? Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E essa parte aqui que chama muita atenção, né, pastor? Senão que ele também havia descido às profundezas da terra, né? O que o pastor pode dizer pra gente a respeito dessa parte? Então, alguns estudiosos acreditam que ter descido às profundezas da terra significava dizer que Jesus foi ao Hades, né? E Sim. pregou às pessoas que já estavam em condenação. Mas isso não faz muito sentido, não tem muito significado. Mesmo porque o contexto, se você olhar o contexto anterior e o posterior, eles apontam para os dons. Sim. Então, a interpretação mais razoável é que quando Jesus desce às profundezas da terra, ele ter encarnado e sofrido a humilhação. Sim. Porque foi através da sua encarnação, da sua humilhação, da sua crucificação, que ele teve a vitória de ter subido. Sim. Foi sobre esse sofrimento que ele deu o direito, né, de estabelecer uma igreja que foi redimida pelo seu sangue e dar dons Sim. a essa igreja. Então, a interpretação mais razoável é a encarnação, a humilhação e a crucificação de Cristo, né? Essa descida dele. E a fim de encher todas as coisas. Porque, olha que interessante no 11, né? E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres. Então, se nós falamos que ele deu dons aos homens, e nós falamos aqui dons de novo. Isso. Então o assunto está relacionado a isso, né? Está relacionado a isso. Realmente. E é justamente entrando também no versículo 11, né? E qual é a importância desses dons, né? A gente pode considerar ali, então, né, os versículos 11 até o 16. Qual a importância desses dons, pastor? Novamente, a gente vai criar aquela imagem, né, das pessoas que estão se convertendo e as pessoas que receberam essa carta, a priori, quem eram e como elas estavam. Você percebe que eram pessoas recém-convertidas, nós não tínhamos nessa época ali uma pessoa sentando com a outra, vamos fazer o discipulado, certo. Vou te ensinar. Então eram pessoas que tinham toda uma crença, uma forma de pensar, e agora elas estão sendo orientadas conforme a palavra de Deus. Mas quando nós não temos profundidade no conhecimento de Deus, a tendência é que a gente vá agir como criança, sem maturidade. Certo. E toda a finalidade dos dons, os textos vão apontar aqui, né? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Sim. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Olha só, unidade da fé. Ele vai dizer aqui, para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Deus... para que todos cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E aí ele reforça no 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá,
por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Observa que a preocupação do apóstolo aqui é com o crescimento. Essas pessoas chegaram, mas elas não estão bem preparadas e elas precisam de uma direção. Olha, agora que vocês estão inseridos no corpo de Cristo, que vocês formam uma igreja, vocês precisam agora trabalhar para o seu crescimento mútuo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos novamente, a ênfase sobre crescer, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, dele todo o corpo ajustado, novamente unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, novamente ele repete, e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Uau! Caramba, que riqueza nesse texto, pastor. E novamente a gente consegue visualizar que Paulo falava, né, ele nos mostrou isso, que estamos unidos, né? Falou sobre a unidade, né? Um só corpo, um só espírito. Mas ele dá esse propósito. Para que serve essa unidade, né? E para que servem os dons também. E aí ele vai falando, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé. Ele fala, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado e cheguemos à maturidade, sempre falando de um propósito. E aí, como o pastor falou no versículo 14, ele enfatiza, o propósito é que não sejamos mais como crianças. E vai construindo. E no final continua falando sobre unidade, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Surge uma questão, né, que tem sido muito polêmica agora. Será que eu posso ser um cristão sem me relacionar com ninguém? Eu vou viver meu cristianismo, né, particular, com a minha vida, com a minha família, fazendo as minhas coisas, lendo a palavra em casa, sem nenhum tipo de relação com igreja. É possível esse tipo de cristão? Biblicamente, não. Parece ser bonito, né? Por quê? Porque, eu vou ler, eu vou tentar obedecer, vou seguir minha vida, né? Tá. Sim. Só isso. Parece ter algo resiliente, né? Mas quando você estuda a igreja, você vai ver que a igreja, ela precisa da ação de todos os membros para que ela seja um corpo. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Só a unha não é um corpo. Verdade. Só um olho não é um corpo. Então, eu preciso ser ministrado, servido por alguém, e eu preciso, através da minha vida, servir alguém. Sim. Eu não posso pregar para mim mesmo. Sim. Né? Se Deus me deu o dom para compartilhar a palavra, eu não vou chegar na frente do espelho, entendeu? Ler um texto e pregar para mim. Não funciona. Eu tenho que sentar e ser servido por alguém. Né? Por exemplo, assim, né? Talvez o músico também, eu acho que tá tocando em casa, gostoso, você toca ali. Mas é muito diferente quando você serve a igreja. A sensação, a realização, o envolvimento espiritual, a troca que há nesse processo. A participação, realizando a sua função neste corpo. Sim. E aí tem gente que quer viver hoje um cristianismo particular, independente, sem relacionamento. A sociedade de um homem só. Como o Paulo fala aqui, né? Como crianças levados de um lado para o outro, né? E levados pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, encontra uma pessoa que fala, olha, você vive o seu cristianismo sem se relacionar com ninguém. E acredita nesse engano. Sim. E aí os problemas vão surgir depois. É verdade. Uau, pastor. Que maravilha, né? A gente poder destrinchar estes textos. E há aqui, né, algo também que gostaria de perguntar. Existe, né, alguma relação entre o texto de hoje e também o texto que a gente vai ver ali no capítulo 2. Se você, né, puder, acompanhe, né, no Efésios capítulo 2, no versículo 19. Então, a carta como um todo, ela é um bloco com um conteúdo único e ela está sempre se relacionando. Se você observar coisas que a gente está estudando aqui, tem uma ligação lá atrás com aquilo que ele já estava falando, né? E eu já vou até... Perdão, né, pastor? Vou ler aqui só para o pessoal pegar, né? Então, 2,19 diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Observa que nesse texto, lá no 2, parece que a igreja já está se formando, a gente já está começando a enxergar ela. Por quê? Porque os estrangeiros estão sendo recebidos e agora são parte da família de Deus. Sim.
Quando a gente chega agora no 4, você observa que ele está falando da unidade do convívio dessa igreja e mostrando que fazer parte da igreja, nossa, eu já faço parte. Agora, como é esse convívio? Parece que está aprofundando a ideia que já vem sendo desenvolvida. Construída ali desde antes, exatamente. Então, existe sim uma relação, né? Tornar membro da família, vocês, como estrangeiros, receberam os dons do Espírito, como ele tinha falado, e agora vocês precisam crescer juntos, um servindo ao outro, com a ajuda do Espírito Santo. Meu Deus do céu, é muito bom, cara, porque desde o início a gente está vendo ali, primeiro Paulo já fala de viver de maneira digna da vocação que receberam. E essa maneira envolve não somente uma pessoa vivendo para mim, mas é em relação a um ao outro. A gente vai ver em relação a completamente humildes e dóceis e pacientes, suportando uns aos outros com amor. E no final ele continua dando ênfase a essa questão do servir, ser unido e que cada parte realiza a sua função. Caramba, pastor, se a gente realmente pega para analisar estes textos e o que já foi passado anteriormente, é uma construção magnífica. A gente pode olhar ali atrás e ver que Paulo ele estava, na verdade, ligando todas essas ideias. Sim. E interessante é que no capítulo anterior também ele vai comentar sobre... nós falamos em um dos episódios sobre a paz perfeita, né? Sim. Ou seja, Deus ele trouxe através de Cristo paz com ele mesmo e com as pessoas. Só que agora essa paz tem que ser vivida. Exatamente. Né? Agora sejam tá completamente prática, humildes, né? e dóceis, né? Suportando uns aos outros em amor. Exatamente. Primeiro houve paz com Deus e agora paz entre né? A gente vê o gentil e a gente vê o judeu. E Paulo ele vem aqui trazer agora a forma de você praticar isso aqui. Humildes, longânimos, suportando uns aos outros em amor. Que maravilhoso, pastor. E que lição, pastor, né? Dado tudo isso que foi apresentado a nós hoje, que lição nós podemos aprender? Eu acho que a principal lição que nós podemos aprender como igreja é que não existe um lugar melhor para a gente estar. Primeiro porque a igreja é formada por irmãos em Cristo, que participam do mesmo Espírito. Então, em todo tempo, você está sendo ministrado, sim, sendo servido, e você vai também servir exatamente alguém. Então, minha palavra final é dediquem-se, né? Falar com os nossos ouvintes, dediquem-se à igreja local. A sua dedicação ao trabalho da igreja local, servindo através dos seus dons, com certeza, é a melhor forma de você viver e dar significado à sua existência. Que essa mensagem de ser igreja possa atingir o mais íntimo do seu ser e você ser uma bênção junto ao seu pastor. Amém? Amém? Uau, amém. Eu fui muito edificado hoje. Muito obrigado, pastor. Obrigado você. Tamo junto. E é isso aí, pessoal. Este foi o 7º episódio. Vou olhar nessa câmera aqui, tá, Joe? Este foi o 7º episódio, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Novamente, né? Se você está assistindo o 7º episódio antes dos outros, vai lá e acompanhe os anteriores, acompanhe toda essa série. Nós nos vemos no próximo episódio. A paz. Fiquem com Deus, meus irmãos.